Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus, né? Eu já estou aqui gravando esse outro vídeo, né? E hoje eu vou estar falando na 1 Reis, capítulo 3, do versículos 16 em diante. Eu peço a vocês que curtem, comentem e compartilhem, para que esse vídeo possa ter uma extensão maior. Muito obrigada, viu? Vocês que estão me acompanhando, Deus que te abençoe e nunca deixe de faltar o alimento em seu celeiro, tá? Aqui 1 Reis capítulo 16 fala a sabedoria de Salomão. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante dele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor, eu esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, tive um filho também. Esta mulher estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia, a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu, e teu filho morto. Porém ela disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei Salomão. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu, e o teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram-lhe uma espada diante do rei. E o rei disse: Divida em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei: Por que as suas entranhas lhe entormeceram por seu filho? E disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu seja dividido, nem meu nem teu que seja dividiu, né? Ela queria que dividisse. Então respondeu o rei, disse: Dai a este menino vivo, de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e respeitou o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça, né? Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Então nós sabemos que nós ouvimos, né, esse trecho aqui da leitura, né? E ficou aquela luta, aquela labuta das duas mães, né? O filho é meu, a outra, o filho é meu, né? Então Salomão, ele recebeu aquela sabedoria, né? E falou: Trazei-me a espada, vou dividi-la ao meio. Uma fica com uma parte, a outra fica com a outra parte, né? Então Salomão usou essa sabedoria que Deus deu para ele, para acabar aquela confusão, para acabar aquela demanda, porque parecia que aquilo ia
se render, né? Ia se estender. Então Salomão já falou, vamos resolver logo essa demanda, vamos resolver logo essa situação, né? E pediu a espada. Quando levaram a espada para ele, a mãe verdadeira falou para ele, não, dai o menino para ela. Aí Salomão já imaginou, né? Esta é a mãe verdadeira, porque ela não quis que dividisse o filho, né? E a outra ainda ficou, divide-o, né? E Salomão entregou o menino para a mãe verdadeira e não dividiu a criança com a espada, né? Então, é a prostituta que usava do mal, né? Já se tornou errado em trocar a criança, porque ela tinha deitado em cima do filho dela e o filho tinha morrido, né? E ela falou, vou trocar, né? Vou colocar o morto lá e vou pegar o vivo para mim, né? Então nós percebemos aqui nessa leitura que o rei Salomão, ele usou de uma sabedoria tão grande, né? E ele falou, vou resolver, traz-me a espada, né? E já resolveu aquela situação, né? Então nós podemos ver aqui que Salomão usou a sabedoria desta espada aqui, ó. Esta daqui, que é a palavra de Deus, né? Então, essa espada, ela nos livra de todo o mal. Se você ler, se você colocar em prática, ela nos livra de todo o mal, assim como essa espada que Salomão tinha sabedoria, que Deus tinha dado para ele, né? Ele usou essa sabedoria e não dividiu a criança, né? Então, o que a palavra fala para nós? Nem todas as coisas devemos dividir. Tem coisas que não podemos dividir. E nós sabemos disso, né? Podia dividir a criança? Pela aquela prostituta ruim ia ser dividida, né? A outra não. Então nós pegamos para nós como exemplo, né? Sobre divisões. Você pode dividir com uma outra pessoa, tipo o pão de cada dia, né? Eu já fiz isso várias vezes, né? Graças a Deus, né? Porque Deus, Ele fala para nós na palavra, ajudai uns aos outros. Sendo que nós sabemos que muitas pessoas não pensam desta forma, desta maneira, né? Mas nós podemos dividir nossos esposos? Não. Nós podemos dividir, os esposos podem dividir as esposas? Não. Podemos dividir nossos filhos? Não. Né? E nós sabemos também que muitos, por falta de condições, doam os filhos, né? Igual tem muitos lares que estão aí com crianças para adoção. Mas esta mãe chegou até aquele ponto de doar o filho, não de matar o filho. Igual nós mesmos já vimos, né? Casos reais de mães que jogam o filho no rio, de mães que matam filho em terra, né? Tem tudo isso. Nós temos que pedir assim, orientação a Deus, assim, se você não tem condições de criar o filho, tem os orfanatos que abrigam as crianças, né? Porque as crianças, elas vêm ao mundo por mérito de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, né? Não é sair por aí também fazendo filho e dividindo os filhos com os outros. Eu sou assim mesmo, viu?
Se você não me conhece, através do YouTube, você vai passar a me conhecer, né? Então Salomão usou esta espada, que é a sabedoria que Deus deixou para ele. E aqui está a sabedoria que Deus deixou para você e deixou para mim e deixou para todos, né? É igual eu falei, nós não podemos sair aí dividindo tudo que temos, não. É aquilo que Deus determinar, esse que você pode dividir, aquele não, né? Igual Salomão, ele devolveu o filho para a mãe verdadeira, né? E a outra ficou sem. Porque, olha para vocês verem, além dela deitar em cima do filho, porque talvez ela não teve aquele cuidado que deveria ter tido, né? Nela deitar em cima do filho, o filho morre, com certeza sufocado, né? Que ela deveria ter tomado cuidados com aquela criança, né? Quantas vezes eu ou outras mães passaram noites de sono com o filho no braço para não ficar dormindo ali perto do filho, né? Por causa até mesmo da nossa respiração adulta, para a criança não é bom você ficar respirando ali em cima da criança, né? E além dela matar o filho sufocado ali, ela quis roubar o filho da outra prostituta. É caso de nós pensarmos e colocarmos em prática, né? Porque quem vê esse vídeo nessa primeira Reis aqui, capítulo 3, vai aprender o que nós devemos dividir e aquilo que nós não devemos dividir, né? Porque Deus, ele nos permite a divisão, mas nem tudo é lícito. Nem tudo é lícito você dividir, né? Então, eu me vejo assim pensando muitas outras coisas referentes a essa história, né? Que acontece, né? E hoje mesmo, olha para vocês verem. Hoje eu já fiz meus afazeres que eu tinha que fazer fora de casa. Já estou na minha casa, gravando esse vídeo. Depois muitos falam, eu não tenho tempo, não sobra tempo. Gente, a minha máquina está cheia de roupa para lavar. Mas eu já li, já peguei e já li a Bíblia hoje umas 2 vezes, né? Enquanto eu estou lavando roupa, enquanto eu estou lavando louça, eu coloco louvores para mim ouvir, porque é Deus falando comigo, é Deus me dando sabedoria. Vamos ter a sabedoria do rei Salomão, que Deus deu para ele, que Deus dá para você também. É só você saber usar essa sabedoria, né? E saber que a espada, gente, é esta, viu? É a Bíblia. A espada é esta que Salomão usou, porque jamais ele ia dividir aquela criança com a espada cortante, né? Então, eu peço a vocês que, se você que está vendo esse vídeo, curte, comente e compartilhe. Porque olha para vocês verem, dentro de 15 minutos, sempre eu vou estar gravando coisas boas, coisas que vêm de Deus, para nós estarmos aprendendo, né? Cada dia mais, né? Hoje nós falamos da divisão. E hoje nós falamos da sabedoria de Salomão, né? Fica aí com essa palavra hoje, viu? Logo, logo trago outro vídeo diferente, né? Diferenciado, para nós estarmos aprendendo a respeito da palavra de Deus. Amém?